Se você sonha em comprar um Apple Watch e ficou animadíssimo com o anúncio de um modelo por R$ 150, eu posso te garantir, tá? Tem coisa errada aí. Esse aqui é o quadro Escolha Insegura e eu decidi comprar as 3 cópias de Apple Watch mais vendidas no Mercado Livre para testar se eles valem a pena. E se for ruim, quem se ferra sou eu e não você. Além disso, eu tenho algumas dicas de relógios parecidos com os da maçã, mas que são de fato bons. E eu vou compartilhar com vocês. Tem links de tudo na descrição. Mas tem também uma outra dica, que é você entrar nos nossos grupos de oferta. Lá diariamente fazemos uma curadoria dos melhores cupons e preços que aparecem na internet. É só ir até escolha.cc/grupo ou dar uma olhada no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora, bora rodar a vinheta pra gente começar a dar uma olhada nesses relógios. Bem, antes de começar, é importante esclarecer um ponto essencial que vai voltar em vídeos futuros nesse quadro, tá? 2 das 3 cópias de hoje, elas são homologadas pela Anatel, assim como alguns modelos do episódio anterior sobre o AirPods. Isso não quer dizer que não se trata de uma cópia, tá? A homologação na Anatel apenas atesta que um produto cumpre certos requisitos técnicos de segurança que são exigidos aqui no Brasil, mas não faz juízo nenhum sobre originalidade, propriedade intelectual ou até mesmo exclusividade do design dos modelos, tá? Isso quer dizer que mesmo quando homologados, qualquer relógio, fone ou smartphone pode ser sim considerado uma cópia, uma inspiração, uma réplica ou sei lá como você queira chamar. O importante desse selo é que ele atesta uma qualidade mínima, porém nem todos os produtos se preocupam em consegui-lo. É o caso do D20, que é um dos relógios mais vendidos lá no Mercado Livre. Ele se trata de um aparelho muito de entrada, tá? Para pessoas com orçamento apertado, mas que não querem deixar de ter um smartwatch no pulso. Ele custa ali perto dos R$50 e basta aí 5 minutos para você entender que de smart ele não tem nada. A construção é muito simples, é de um plástico bem duvidoso e ele não tem nenhum sensor na parte traseira. Então, qualquer função que envolva a captação de dados, ele simplesmente inventa os resultados. Olha só essa medição aqui de batimentos cardíacos. O relógio, ele não tá em pulso nenhum, tá? E depois de muito tempo piscando, porque tem isso também, ele demora, o resultado simplesmente aparece na tela. Qualquer resultado. Então, obviamente, não tem como levar a sério nenhum outro acompanhamento que ele diz fazer. As pulseiras são mais duras do que o normal dos modelos de silicone, porque elas têm um buraco que serve para o encaixe do corpo do relógio. É em uma dessas estruturas, aliás, que estão os circuitos para conexão com USB pro computador, para você conseguir carregar ele. Toda vez que você for fazer o carregamento, então é preciso puxar a pulseira, o que não é fácil, para conectar a caixa inteira do relógio no computador. Outro ponto curioso é a tela dele, que lembra demais os painéis LCD que eram usados nos antigos MP4. Você lembra? Você é dessa época? Comenta aqui embaixo. Inclusive, até os ícones do sistema também me levaram direto para essa época. A navegação é simplificada e é feita apenas por esse círculo touch abaixo da tela. Pressionando por 2 segundos, ele muda a watch face para esse astronauta, que eu achei bonitinho, tá? Eu confesso que eu nem esperava uma segunda interface nesse relógio. Depois é tocando no mesmo círculo que navegamos para as outras 6 telas dessa primeira camada do sistema. Um ponto curioso aqui é que o controle de câmera de fato funciona, mas tem um porém. Para isso, você precisa baixar o aplicativo chamado Fit Pro, que é um software que ele usa para se conectar ao seu smartphone, e para ativar a ferramenta é um pouco burocrático. Eu também tentei usar a função de encontrar o smartphone, mas ele simplesmente não fez o celular apitar, tanto com o aplicativo aberto quanto fechado. No geral, não tem como defender esse relógio, tá? E o fato dele ser um dos mais procurados só reflete que tá difícil gastar mais num relógio nos dias de hoje. Mas na boa, por R$50 você não paga nem uma pizza, dependendo do lugar. Então, para ficar um pouco mais perto da Apple, é necessário investir mais. O segundo modelo mais comprado é o W29S da Microware, que é próximo ali dos 120. Aqui nós já temos uma marca representando o modelo, mas novamente, não é garantia, tá? Olhando o catálogo do site deles, é notável a preocupação em apelar para o visual da Apple e da Samsung. Mas quando isso acontece, os materiais e a construção, principalmente, não conseguem manter um padrão de qualidade. O 29WS não é diferente, tá? Para os desavisados, esse daqui já se passa facilmente como um modelo original da Apple, tá? Mas aproximando o olho já dá para ver o primeiro defeito na trava da pulseira com a caixa, que fica super frouxa. Destacar e encaixar as duas não é tão fácil, e olhando para as peças dá para perceber que elas se desgastam rápido. Se você é uma pessoa que gosta de usar pulseiras diferentes, se prepara porque em pouco tempo nenhuma vai fixar totalmente no relógio. A tela, embora melhor do que a do D20, né, porque ser pior tá difícil, ainda é um
TFT barato com pouca resolução. Porém, o que mais me irrita é que o touch dele não funciona direito. Então, volta e meia eu entrava em alguns menus e aplicativos que eu não queria entrar. Por quê? Ele estava funcionando normalmente, do nada ele começava a enlouquecer e começava a ter alguns toques que não foram feitos por mim, tá? E isso aconteceu várias vezes enquanto eu estava testando ele, tá? E sem seguir um padrão específico. Apenas esse motivo já é o suficiente para eu não recomendar esse W29S, tá? Um exemplo é o ChatGPT que ele diz que tem. Eles meteram essa. Em várias perguntas que eu fiz, ou ele não reconhece a questão, ou não responde depois de um longo tempo de espera. Por exemplo, eu perguntei, em que ano a seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo pela última vez? Ele demorou, não entregou a resposta e pediu para conectar com o aplicativo. Qual aplicativo? Ele não disse. Com o M-Active Pro, o aplicativo que o relógio usa para se conectar ao celular, ele já estava pareado. E não existe uma sincronização com o ChatGPT original. Então, eu só fechei essa IA do relógio, abri novamente, perguntei e ele me respondeu. Ou seja, nada aqui é estável, tá? Do touch aos sensores, da construção, a IA, que não é também original da OpenAI, ele não passa segurança em nada. Daí, se você quiser colocar uma graninha a mais para tentar pegar outro modelo parecido com o Apple Watch, o próximo passo é pegar o W99 Plus Série 10, que também é da Microware. Ele tá ali por volta de R$200 e traz duas principais mudanças com relação ao W29. A primeira é a construção, ele conta com uma moldura da caixa que traz um alumínio de melhor qualidade. Tem coroa giratória mais confortável e já começa a trazer uma tela AMOLED, que é ótima tanto em resolução quanto nas cores. Dos três modelos, esse é com certeza o que mais se parece com o Apple Watch original, até com a tela desligada. O peso mesmo, eu coloquei os dois na mão, são muito próximos. No entanto, ele continua com os mesmos problemas do modelo anterior. O encaixe da pulseira é problemático, o touch da tela é levemente melhor, mas ainda ruim, a taxa de atualização é baixa e o software é diferente. Indo nas configurações e tocando em sobre, dá pra ver que são versões diferentes da interface do sistema. O problema é que menus inteiros desaparecem de uma atualização para outra, como a escolha de idiomas, que tem no W29S, mas não tem no W99. A tradução desse sistema, aliás, é bem ruim, tá? É um português que tá entre o português Brasil e o português de Portugal. Outra questão é o GPS, que o anúncio diz que tem, mas não é verdade. No momento do uso, ele pede permissão para usar o do smartphone. Então não é possível sair apenas com o relógio para uma caminhada ou corrida. Um último ponto de atenção é o NFC, que na teoria está presente, mas na prática não é o NFC para pagamentos que todos estamos acostumados. Esse é apenas para trancas compatíveis. Supostamente dá para você configurar ele com a sua porta. E infelizmente não dá para testar por aqui, porque a nossa tem tecnologia RFID e não essa de NFC. Com relação à bateria, dentre essas cópias aqui, ele é a que tem a pior, já que em 12 horas parado, nem no pulso ele estava, ele gastou aproximadamente 13%. Para um relógio que não faz praticamente nada direito, isso é bastante, levando também em consideração que modelos asiáticos gastam uma média aí de 6, 7%, sendo muito mais consistentes do que ele. E tanto ele quanto o W29S, que eu falei antes, vem com um carregador sem fio básico de 5 volts e 1 ampere, que são fáceis de comprar por aí no Mercado Livre, no AliExpress e todo o resto. E falando dos modelos chineses, eu acho que tá na hora da gente desintoxicar um pouco, tá? Até agora eu falei das cópias ruins do Apple Watch e o porquê delas não valerem a pena, mas nós podemos seguir e falar de inspirações melhores, com marcas confiáveis por trás. Você vai continuar não abrindo mão de um design que parece com o da Apple, mas com a qualidade que é de fato boa. E claro, para acompanhar esses modelos aqui, tá? Além dos links na descrição, eu acho que uma dica boa é dar uma olhada no grupo de oferta, porque volta e meia os três estão com ótimos valores por lá. É só entrar em escolha.cc/grupo ou escanear o QR Code que tá aparecendo aqui na tela, beleza? E sem perder tempo, vamos para os relógios que a gente realmente recomenda, tá? O primeiro deles é o Redmi Watch 5 Lite, que surge como uma boa opção para quem quer um smartwatch bom, tá? Mas sem gastar muito. Ele aprimora a versão Active da família Watch 5 com uma tela OLED melhorada e o GPS para te ajudar a correr sem o celular. Esse daqui tem de verdade, tá? Como qualquer OLED, a qualidade da imagem é ótima e dá para correr com ele na rua com essa tela funcionando bem. Estamos falando aqui de uma resolução de 410 por 512 pixels, os pretos são infinitos e as cores são bem vivas, muito por conta dos 600 nits de brilho que ele consegue atingir, o que melhora a experiência de quem corre com esse relógio,
já que esse brilho aqui é o suficiente para céu aberto. O sistema operacional é o HyperOS, assim como o próximo modelo que eu vou recomendar. É um sistema que eu gosto bastante, mas que infelizmente não é aberto a aplicativos de terceiros, como o caso do WatchOS da maçã ou mesmo do Wear OS da Google, que aparece nos relógios da Samsung. Pelo menos o conjunto de função que vem nele e que não vai poder receber um upgrade é o suficiente para uma boa experiência com esse aparelho. Ele tem monitoramento de oxigenação sanguínea, batimentos cardíacos, sono, estresse e vários outros recursos relacionados à saúde que são mais confiáveis. Para atividades físicas são mais de 150 modos disponíveis e com o GPS integrado isso daí é bem importante. Contudo, quando falamos de exercícios que não usam a geolocalização, como esteira, o Lite ele já começa a errar tanto quanto as Smart Bands, que são conhecidas por inventar os resultados. Infelizmente, isso é um problema de toda a categoria e que você não vai conseguir solucionar apenas indo para modelos bem mais caros. A bateria dura até 14 dias de uso moderado, melhor do que qualquer outro que a gente falou antes, tá? E comigo demorou pouco mais de 2 horas para ele carregar de 0 a 100%. Os principais pontos negativos desse relógio são apenas 3 para mim, tá? Primeiro, o sistema fechado que eu comentei, não dá para baixar algum aplicativo, tá? Tem também a falta de precisão sem o GPS e as bordas da tela que são bem grossas. Quando a watch face é escura, não dá para notar isso por conta da profundidade do preto do OLED, mas se você curtir um fundo mais claro, daí as bordas ficarão mais visíveis. Uma alternativa que resolve esse problema é o Redmi Watch 5, sem nenhum sufixo no nome. Ele mantém o ótimo OLED do modelo anterior, mas com uma tela maior de 2.07 polegadas. Ele fica com um aproveitamento frontal de 82%. A resolução também é ligeiramente superior, 432 por 514 pixels, embora a taxa de atualização permaneça em 60 Hz. A segunda grande novidade dessa versão é a bateria mais parruda, com 550 mAh, o que promete até 24 dias de autonomia em uso típico, segundo a marca. No teste prático, com várias funções ativadas, eu cheguei a 17 dias. Tá certo, não é o prometido, mas sinceramente ainda tá ótimo. O Watch 5 ainda tem um GPS mais preciso que a versão Lite. Para um uso casual, essa diferença aí é desprezível, mas se você quiser utilizar um pouco mais, pode ajudar. O ponto que me faz recomendar o Lite em vez do padrão é o preço, porque o primeiro custa apenas R$350, contra quase 700 do modelo um pouco melhor. No entanto, vamos ficar de olho porque dependendo do valor que ele atinja nos próximos meses, pode valer a pena, ali perto dos R$500 já faria bem mais sentido. Por último, por volta dos R$800 nós temos o Huawei Watch Fit 3, que é o mais parecido com o Apple Watch entre os modelos bons. Ele tem uma tela AMOLED de 1.82 polegadas com vidro curvo de 2.5D, que mantém o contraste infinito e cores vibrantes como nos modelos anteriores. Ele realmente parece muito em qualidade no quesito tela com o Apple Watch. O que mais muda aqui é a pulseira. Ela é feita em fluoroelastômero, um material que é projetado para evitar alergias, e o sistema operacional que é o Harmony OS. Ele ganha pontos principalmente por ter uma navegação mais intuitiva, e no caso desse vídeo, por ser mais similar ao sistema da Apple do que o HyperOS. Pena que, assim como os modelos da Redmi, ele também não traz uma loja de aplicativos, você vai ficar limitado ao que já tem dentro dele. Com relação à bateria, a autonomia é de pouco mais de 7 dias, isso é menos do que o anterior, mas muito mais do que o Apple Watch, que tem apenas 1 dia de uso, tá? E o único ponto negativo é o NFC, que é limitado ao Brasil ao M-Cash, sem suporte para instituições financeiras convencionais. Por esse daqui se tratar de um relógio mais próximo dos R$1.000, eu acho que seria um diferencial bem-vindo eles conseguirem ativar o NFC para outros tipos de pagamento. Bem, eu espero que esse vídeo aqui tenha servido não apenas para quem pretende fingir usar um Apple Watch, mas principalmente para quem se importa com a qualidade, tá? Você gosta do design proposto pela maçã? Pô, legal, eu também acho ele interessante. Mas não tá usando um iPhone? Bem, você consegue pegar esses outros relógios. Mas para mim, o bom mesmo é chegar com os modelos mais confiáveis, tá? A diferença de valor entre um Micro Air W99 e um Redmi Watch 5 Lite é pequena até, mas a experiência de uso deles é completamente diferente. O Redmi ele não tá tentando ser exatamente uma cópia, mas sim um aparelho que se inspira no Apple Watch e trazendo funções que a gente vai realmente utilizar no dia a dia. Enquanto o W99 tá tentando te enganar. Ele quer se passar, mas sem entregar o que realmente é importante.
Então, as minhas dicas estão aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro e não esquece de deixar um comentário com qual é o próximo produto inseguro que eu devo comprar para o próximo vídeo. Deixa tudo aqui embaixo, não esquece de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse e eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais!